IOF mais alto. Veja o que muda em cartões, moeda estrangeira, VGBL e empréstimos para empresas. O IOF é um tributo federal cobrado sobre operações que envolvem dinheiro, principalmente empréstimos e câmbio. Com as alterações, compras internacionais e de moeda estrangeira, por exemplo, podem ficar mais caras. Né? Desce aí. O governo federal anunciou nesta quinta-feira aumento de imposto sobre operações financeiras, um tributo federal, tarará. Segundo o governo, os novos valores do IOF começam a ser aplicados já nesta sexta-feira, com o objetivo de arrecadar 20 bilhões de reais a mais nesse ano e 41 bilhões em 2026. Veja abaixo as principais mudanças. Afinal de contas, né, nós somos um país onde a solução para todos os problemas é aumentar o imposto. Ué, o governo está sem dinheiro? Aumenta imposto. O governo está criando um monte de auxílio de Bolsa Família, inclusive para estrangeiros? Aumenta imposto. O governo teve alguns casos de corrupção onde o dinheiro foi pelo ralo? Aumenta imposto. Tá zerando conta de energia? O governo está dando subsídio em conta de energia para se tornar mais popular com os mais pobres e continuar se perpetuando no poder? Aumenta imposto da classe média, é óbvio. Você que é classe média, você tem que pagar mais imposto. Ah, mas e se eu for um super rico? Aí você consegue alíquotas e isenções diferenciadas, porque você é amigo do rei. Né? O Brasil é isso, velho. O Brasil é esta bosta, tá? O Brasil é um país onde só se aumenta imposto. E antes de você vir falar, faz o L, meu. Você não falou que o Mito e o Lula eram iguais? Sabe quem apresentou o primeiro projeto para se aumentar imposto em transação financeira? Sabe quem? Um cara chamado Paulo Guedes do Bolsonaro, sabia? Sabe quem foi que furou o teto de gastos? Foi o Bolsonaro. Sabe quem foi que apresentou uma PEC kamikaze que criou mais dívidas para os próximos governos, dívidas recorrentes? Um governo de um cara chamado Jair Bolsonaro. Então não me venha falar que a culpa é só de um ou só do outro. A culpa é dos dois. A culpa é de um cara chamado Lula, que é o maior ladrão da história do Brasil, e um outro chamado Bolsonaro, que é o maior traidor da história do Brasil. Entendeu? Aumento no IOF. Cartões, VGBL, empréstimos para empresas. Veja as mudanças que o governo anunciou, tá? Desce aí. Para empresas, na contratação, como era? Era 0,38%. Como ficou? 0,95%. Ai, cara, não é possível. Os caras aumentaram em mais de 200% a parada. Ao dia, 0,0041. Agora fica 0,0082. Os caras dobraram. Teto do ano, 1,88%. Agora foi para 3,95%. Gente, assim, os caras chutaram o balde. Os caras falaram, foda-se, só aumenta e dane-se. Né? Simples Nacional, como era na contratação? 0,38 foi para 0,95 ao dia. Eles dobraram tudo. Eles simplesmente assim, eles dobraram ou triplicaram tudo e dane-se. E dane-se. Cartão internacional e remessas ao exterior era 3,38, foi para 3,5. Aumento singelo até. Na compra de moeda estrangeira em espécie era 1%, foi para 3,5. Eu vou te falar uma coisa. O Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele aumentou um imposto chamado ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transação de Bens Imobiliários. Então, toda vez que você compra um imóvel e você vai passar ele pelo seu nome, você paga o imposto só para passar ele pelo seu nome. Você pagou o imposto de renda na hora que você ganhou seu dinheiro, você pagou o imposto do produto e do serviço quando você construiu aquilo, e na hora que você for passar para o teu nome, além das taxas de cartório, etc, você paga um imposto para a prefeitura. O Haddad aumentou esse imposto em 33%. Ele passou de 2% para 3%. E aí, qual foi a punição do Haddad? Que foi um péssimo prefeito que aumentou o imposto. Ele virou ministro da Fazenda. Então, um país de merda como esse, onde o cara aumenta o imposto e a punição dele é se tornar ministro da Fazenda, é um país que tem que se fuder mesmo, cara. Porque você privilegiou um prefeito bosta que aumentou o teu imposto, colocando ele como ministro da Fazenda. Você esperava o quê? Não, esse cara que criou o maior rombo das contas públicas de São Paulo e aumentou o imposto, agora como ministro da Fazenda ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai me ajudar. O cara já chegou taxando Shein, taxando AliExpress, já chegou taxando mais pobre, já chegou fazendo o arcabouço fiscal que virou o calabouço fiscal, prometeu déficit zero, entregou déficit recorde. Você achou que ele não ia fazer uma medida como essa, que ele não fosse aumentar imposto? Ele aumentou, cara. Quem poderia imaginar que ele ia fazer isso, né? Galípolo não foi informado do aumento de IOF e é contra a medida. Galípolo, para quem não sabe, é presidente do Banco Central, né? Que basicamente é assim,
O governo simplesmente permitiu e falou assim, dane-se o Banco Central, só aumenta e quero que se dane. Não existe um trabalho em conjunto da equipe técnica do Banco Central, que tem autonomia hoje, com o governo, né? Lembrando, o que é a tal da autonomia do Banco Central? O presidente indica o presidente do Banco Central e este tem um mandato de 2 anos. O presidente não pode mais retirar o mandato do cara, como era antes. Você indicava um cara e você tirava ele a hora que você queria. Ou seja, o presidente do Banco Central era um funcionário do governo. Hoje isso mudou, tá? Uma única coisa boa que o governo do Bolsonaro fez foi isso. Ele aprovou a independência do Banco Central, então você põe o cara lá e o cara faz o que é melhor para o país, independente da vontade do governo. Não existe uma conversa, não existe um planejamento, não existe vamos pensar no país, vamos aumentar aqui, você diminui aqui, você faz aqui. Não existe. O governo só aumentou e o Galípolo, que é contra a medida, sempre falou, cara, ficou igual aquele meme do... né? Do John Travolta lá, aumentaram? Eu nem vi, né? E mais uma vez, não, porque o Bolsonaro era diferente. Não, meu irmão, deixa eu te falar, o Bolsonaro fez algo ainda pior. Quando nós estávamos no meio de uma crise sanitária, ele chamou um novo ministro, que foi o Nelson Teich, colocou ele para dar uma entrevista de imprensa, e aí ele colocou, eu não lembro agora, manicure como atividade essencial, sei lá, ele mudou uma configuração e nem informou o ministro. Aí o ministro estava ao vivo, numa conferência de imprensa aqui, aí a empresa, por que vocês fizeram tal medida, o ministro? Mas que medida? Eu não fiz essa medida. Não, o presidente acabou de fazer. Ele acabou de fazer? Então, quando a gente fala, o seu energúmeno, que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, é por causa disso, tá? É porque a gente não tem a capacidade de avaliação de uma ameba que fica, esse é meu herói, o outro é meu vilão, hein? Esse é meu vilão, então esse é meu herói. Não, a gente sabe analisar que os dois são bostas. Entendeu? Enquanto você ficar nessa falsa dicotomia, eu voto no PT porque eu não quero que o Bolsonaro volte, eu voto no Bolsonaro porque eu não quero que o PT volte, você é um escravo das narrativas que esses caras querem que você acredite. Tá bom? Entenda isso de uma vez por todas.